Olá a todos, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Essa é mais uma nova ferramenta que nós iremos utilizar durante o nosso trabalho de 2021, que vai ajudar bastante nas transmissões de conhecimentos com relação à regra de futebol. Então, hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre 3 assuntos bem importantes. O primeiro assunto é um assunto com relação à parte técnica. Vamos falar sobre controle de jogo e preventivas com o professor Edilson, que está aqui conosco. Iremos também falar um pouquinho sobre a parte física com o professor Paulão, que todo mundo já conhece, Paulão, juntamente com o Eric. E, por fim, iremos falar um pouquinho sobre a percepção. Estará conosco aqui, direto de Portugal, o professor Ricardo Portela. Então, os 3 irão fazer um trabalho em conjunto com vocês hoje. Fiquem atentos ao chat, que eu vou colocar a lista de presença para que vocês possam preencher. Ok? Então, para a gente iniciar, sejam todos bem-vindos. Eu vou convidar o Edilson para começar o nosso trabalho. Edilson, boa noite, é com você agora. Boa noite, amigos. É sempre importante essas oportunidades para que a gente possa estar cada vez mais aprendendo e disseminando conhecimento, né, com os pares. Né? Hoje a gente vai falar de uma matéria que é importantíssima, né, que são controle e preventiva, né, nas situações de jogo. E temos alguns vídeos também para vocês terem uma noção exatamente do que vamos estar falando, para poder dar continuidade à questão desse conhecimento, ok? Só um minuto, por favor. A questão do controle de jogo, controle e preventiva, advém do árbitro ter um conhecimento grande, né, a respeito das regras do jogo, né, que as regras nós estudamos, ter conhecimento dos conceitos, e os conceitos nós aprendemos, entendermos o espírito da lei do jogo, né? Ou seja, todo o contexto de controle e preventiva advém de um conhecimento do árbitro em relação a todas essas prerrogativas, né, que ele tem conhecimento para empregar no jogo e ter a sensibilidade do momento exato e da percepção em que ele pode agir nessas situações, ok? Nós temos aí, em relação a esse controle de jogo, situações que são extremamente visíveis dentro da experiência do árbitro no campo de jogo, quando ele está apitando o jogo. Ou seja, ele percebe quando o jogo está caminhando numa situação onde ele não tem uma exigência muito grande, né, para praticar algumas ações, para poder ter, né, as rédeas do jogo na mão, né, e efetivamente, quando ele percebe isso, ele deixa o jogo fluir de uma forma normal, e efetivamente, quando ele percebe que o grau de dificuldade da condução desse jogo aumenta, e aí cabe a ele ter a percepção das preventivas a serem empregadas, né? Efetivamente, dentro de uma situação que ele entenda que vai ser benéfica para ele manter o controle da partida. O segundo ponto são as ações preventivas. As ações preventivas que efetivamente ele vai poder praticar em acordo com o controle e as preventivas. Eu gostaria que fosse mudado aí o tópico da tela, por favor, Sérgio. Bom, ações preventivas, como eu já falei anteriormente, elas são aquelas que têm como principal objetivo evitar uma ação drástica para o jogo, com a marcação de um pênalti ou para o controle do árbitro na aplicação dos cartões, né? Posteriormente, a gente vai ver os vídeos que estão em conformidade com esse entendimento, né? A ação preventiva correlacionada com situações de área penal, né, são ações onde o árbitro deverá ter um ótimo posicionamento, está sempre angulado na jogada, né,
com situações de bola parada, ele vai ter que ter a percepção, né, para praticar a prevenção dos agarras, ou a situação onde efetivamente ele tem a percepção de que tem um atrito entre jogadores, né, desde o início da situação, dentro da própria área penal, né, a percepção, né, como a gente tem percebido, por exemplo, em algumas situações com bola em jogo, onde um ou outro jogador, após uma disputa, né, ele percebe que houve um choque de cabeça ou uma ação fora do contexto da disputa de bola, né, para que ele não deixe que isso acarrete numa situação mais complexa, ele tem que tomar uma ação preventiva. Aí tem a situação da marcação de pênalti, que ele também poderá, dentro dessa mesma percepção, né, estar bem posicionado, ter a percepção do lance, para que possa tomar a decisão correta e convicta, né? Tudo isso é dentro de uma ação preventiva, né? Tem a ação preventiva também para o controle na aplicação dos cartões, né? De uma forma muito, assim, correta, o árbitro, em estar apitando o jogo, ele tem que ter a noção, né, do valor dos cartões dele. O cartão vermelho e o cartão amarelo são ferramentas para, além de controlar o jogo, né, são ferramentas que demonstram a autoridade do árbitro na partida, né? Tem situações em que o árbitro abre mão de não aplicar um determinado cartão e, efetivamente, ele pode perder o controle de jogo numa situação dessa, né? Ô, Sérgio, eu estou sem a minha imagem aqui. Sérgio? Ah, tá. Beleza. Dentro do que estávamos falando, em relação à ação preventiva, são ações que delibera para o árbitro toda e qualquer situação onde ele tenha o controle da partida. Ele não pode nunca perder o controle da partida, né, tendo uma função muito correta no sentido do entendimento da regra do jogo, né, nas situações onde ele efetivamente, nas marcações de falta, ele está agindo de forma correta, com equilíbrio, usando o mesmo critério, tanto para um lado, tanto quanto para o outro, né? E essa aplicação de cartão, no que diz respeito a tomar ações preventivas, ela delibera exatamente nesse sentido, dele poder ter o controle total do jogo, né? Vamos passar para o próximo tópico, Sérgio, por favor. Bom, agora nós vamos ver um vídeo onde nós vamos observar, né, a situação do árbitro, né, nas situações de controle e prevenção. Pode soltar, Sérgio, por favor. Você pode observar que o árbitro, ele se encontra fora da área penal, mas numa posição muito privilegiada. Ó, ele observou, antes da bola entrar em jogo, ele observou que estava tendo um atrito entre atletas e ele foi lá e, de forma muito efetiva, ele alertou aos atletas que tem câmera 1, câmera 2, tem câmera em tudo quanto é lugar. Então, qualquer ação fora do contexto da disputa legal do jogo vai ser observada e o atleta que praticar vai ser punido. Pode observar, olha, o árbitro está lá do lado de fora, os atletas têm um bolinho ali, tem outro bolinho aqui, e aí percebe-se que dentre esses bolinhos tem situações que podem criar um conflito quando a bola entrar em jogo. Então, antes da bola entrar em jogo, o árbitro não tem que esperar a bola entrar em jogo. Antes da bola entrar em jogo, o árbitro ele já se direciona para os atletas e faz a preventiva. Isso é um controle que ele está tendo. E é uma demonstração para os atletas de que ele está ligado no jogo, que ele está vendo as situações e que ele vai tomar as decisões necessárias para punir os atletas, se for o caso. Observa que ele está fora da área, mas ele está de olho. Controle de jogo, né? Agora a gente vai para um outro tópico, que é o controle de jogo. Esse é um assunto que, efetivamente, ele tem que ser tratado, né? Também, e é um assunto que a gente vai falar posteriormente, é um assunto que tem que ser tratado também no planejamento de jogo. O controle de jogo é uma situação onde a equipe de arbitragem ela vai ter que ter uma norma de conduta para, em situações atípicas ou de conflito entre os atletas, tanto o árbitro quanto o assistente, ou até o quarto árbitro,
devam estar atentos às situações que envolvam, né? Porque vai acarretar uma tomada de decisão imediata, ou seja, a punição dos atletas que efetivamente criaram situações para que houvesse um conflito generalizado, né? E também, posteriormente, né, após o término da partida, a confecção da súmula, ou seja, todos os membros da equipe de arbitragem, eles vão estar cientes, né, de que tem que ter todas as informações pertinentes para que eles possam relatar na súmula, né? Então, o controle de jogo é importante. Já sair do vestiário, embasado dentro do que diz as regras do jogo, do que diz o procedimento do trabalho em equipe, qual vai ser o procedimento que eles vão tomar no campo de jogo, se por acaso acontecer qualquer situação que haja a necessidade da entrada da equipe de arbitragem no campo, ou seja, do árbitro, do assistente 1 e do próprio assistente 2, e o quarto árbitro fica observando, para que eles possam tomar conhecimento de todos os fatos, para assim que eles tiver sanado inicialmente o problema, possam tomar as providências cabíveis, tanto tecnicamente, assim bem como disciplinamente. Então, nós vamos ter agora aí um vídeo, onde vocês vão ter uma clareza evidente, né, de qual o procedimento, né, em relação a essa situação. Pode soltar o vídeo, por favor. Vamos lá, observem. Olha o posicionamento do árbitro. Bom, essa aí é uma situação, essa é uma situação onde o árbitro tem que demonstrar, né? Aí não vai entrar o trabalho em equipe, porque é uma situação totalmente no campo de atuação do árbitro e foi um comportamento fora do contexto disciplinar de um determinado atleta. Ou seja, o lance vai ser repetido e vocês vão observar que a bola sai na lateral, numa disputa de bola normal, e aí ele pega a bola, observando que o árbitro não deu lateral para a equipe dele, ele joga a bola no chão. O próprio adversário já se manifestou contrário, assim como a torcida. O árbitro estava de frente, ele jamais poderia não tomar uma atitude drástica da apresentação do cartão amarelo, que a partir do momento que o atleta faz isso na frente dele, né, observe, olha a distância onde o árbitro está, ele toma a decisão do lateral favorável à equipe azul, e o atleta da equipe branca joga a bola no chão como forma de protesto. O árbitro viu, ele vai chegar lá e vai conversar com o jogador? Não, é simples. Ele vai chegar lá e vai aplicar o cartão amarelo para o jogador, que foi exatamente o que ele fez. Se ele abrir mão de não aplicar esse cartão amarelo, ele está dizendo para todo mundo que está envolvido no jogo e para os torcedores que aquilo ali pode se fazer, que ele não vai punir. Então, ele agiu de forma correta, aplicando o cartão amarelo para esse jogador. Perfeito. Bom, agora a gente vai falar do controle de jogo, né, que envolve exatamente a parte anterior que eu havia falado, né, que envolve a equipe de arbitragem, tanto o árbitro, o assistente ou até o quarto árbitro. Observe nesse lance aí. O árbitro está bem posicionado, de frente para a jogada. A bola foi cobrada no lateral. Beleza? Houve um entreveiro entre dois atletas. O assistente, de forma imediata, ele sai de lá do posicionamento dele, veio aqui, já agiu de forma imediata antes do árbitro. O árbitro já observou, já foi lá, já resolveu o problema, né? E o árbitro está afastado junto com o assistente, está olhando tudo, para saber qual é a medida agora que eles vão tomar. Observou, já houve a participação do assistente, do árbitro. O árbitro observando nessa situação que o problema foi resolvido de forma imediata, né, que não houve um prejuízo maior, tanto quanto para o jogo, tanto quanto para os atletas, né, foi um entreveiro rápido e imediato. E ele resolveu de forma rápida e imediata com o seu assistente, ele resolve, né, nessa situação, dentro do conhecimento dele, não aplicar nenhum cartão amarelo e dar sequência no jogo. Vocês observem aí que o jogador, ele sai fazendo um gestual, né, com a mão. Vamos observar agora o jogador de branco, camisa, olha lá, ele faz um gestual com a mão, que efetivamente, para nós aqui do Brasil, isso pode ter algum significado ofensivo. Mas como esse jogo é lá na Europa, possa ser que seja um ok, tudo bem, ok. Talvez não seja um gestual ofensivo. Então, eu acredito e entendo que talvez por isso que o árbitro não aplicou nenhum cartão amarelo também
por aquele gestual. Mas como ele percebeu que ele resolveu o problema, ele valorizou o cartão dele, ele não aplicou o cartão amarelo. Vamos para o próximo vídeo, Sérgio, por favor. Esse ainda é o mesmo vídeo? Não. Observe o posicionamento do árbitro. O árbitro estava acompanhando a jogada e lá no campo de atuação do assistente estava acontecendo um entreveiro, né? O assistente, de forma imediata, ele adentra o campo de jogo, resolve o problema antes do árbitro chegar, né? Você vê, observa que eles estão usando o rádio, né? Nisso forma-se ali um conflito generalizado, inicialmente só de discussão, né? Não está tendo agressões, né? Mas efetivamente foi causado por uma ação de dois atletas que o árbitro não tem conhecimento, né? Olha, observa lá, ó, dois jogadores, lá do lado de lá, no campo de atuação do assistente. O jogador de camisa amarela dá um empurrão no jogador de camisa verde, o árbitro observa, para a jogada e já corre lá. Só que o assistente que está lá no campo de atuação, ele já observou tudo, ele já tem todas as informações para que ele possa passar para o árbitro, para que o árbitro possa agir de forma imediata no contexto disciplinar. Ele agora vai passar as informações, entendeu? Estão conversando, os jogadores respeitam a distância para que eles possam resolver o problema entre eles ali, para passar a informação para o árbitro. Depois dele pegar todas as informações que o assistente passou para ele em relação ao entreveiro que aconteceu, né? Eles devem estar dialogando ali. Ó, os dois, um agrediu e o outro revidou. O assistente pode ter opinado em relação à cor do cartão. Essa demora, eu acredito que seja por isso. E vocês agora vão entender por que essa demora com o resultado final da decisão do árbitro. Observem, ele deu amarelo e vermelho para um jogador que efetivamente já tinha um cartão amarelo e deu amarelo para o outro atleta. Então, esse conflito ele foi ocasionado por um atleta que já tinha cartão amarelo, que foi o primeiro que agrediu, e o outro atleta revidou. Né? Vocês observam que a decisão do árbitro ela foi bem aceita, não houve nenhum entreveiro, não houve questionamento em relação ao porquê que o outro atleta também não tomou o cartão vermelho. Né? Por quê? Porque foi uma situação onde caberia ali a aplicação apenas do cartão amarelo. Né? Se o árbitro lá, se o jogador lá já tinha o cartão amarelo, não é problema da arbitragem. Ele vai ser punido com um cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho, e o outro atleta apenas com cartão amarelo. Vocês observem nisso aí, né, a rapidez e a atitude, né, de autoridade que o assistente teve. O assistente não ficou de longe assistindo e informando apenas ao árbitro. Ele entrou no campo de forma imediata e amenizou a situação para que não houvesse um prejuízo maior para o jogo, né, e para a equipe de arbitragem. Tomou-se a decisão acertada, né, com a punição do cartão amarelo. Os atletas entenderam e aceitaram, as duas equipes também aceitaram, e o jogo teve seu prosseguimento. Bom, agora a gente vai ver o terceiro vídeo, que é tomada de decisão após conflito. E aí entra aquilo que eu bati lá no início, né, em relação ao trabalho da equipe de arbitragem. É uma ação disciplinar técnica em caso de simulação. Nós vimos anteriormente o trabalho em equipe, e agora vamos ver uma ação disciplinar em relação à simulação. O árbitro está posicionado, ele poderia até ter encurtado mais um pouco, mas ele tem ali o assistente ao lado dele, que tem uma clara visão da situação da jogada. Olha lá. Muito simulação. Então, uma situação dessa é para marcar o tiro livre indireto e o cartão amarelo contra esse jogador que fez essa simulação. Ou seja, não há o que discutir. Se é uma simulação extremamente clara, né, e absurda como foi essa aí, tem que ser punido o jogador com cartão amarelo. Olha lá, ele está com a posse da bola, tenta dar o drible, como ele consegue, sabe que não vai conseguir alcançar a bola, ele efetivamente tenta ludibriar o árbitro praticando essa simulação. O assistente, obviamente, está com um ângulo de visão mais privilegiado e deve ter informado ao árbitro que nada marcou, né, na verdade, ele não marcou essa simulação, mas se ele tivesse marcado a simulação, ele deveria ter aplicado o cartão amarelo para esse jogador. Senhores, agradeço aí a oportunidade.
Sérgio vai dar continuidade ao trabalho aí. Nós apenas fizemos aqui um apanhado, né, de uma forma muito rápida para a gente fazer essa aula, que é uma aula teste, para que a gente possa estar fazendo um trabalho muito prazeroso no ano que vem, com os atos da primeira divisão, onde nós vamos ter a nossa pré-temporada. O Sérgio Santos vai falar sobre isso. Quero agradecer e pedir para que vocês estudem, leiam o livro de regras, né, assistam vídeos, discutam, aproveitem o nosso grupo de árbitros para discutir assuntos importantes e que agreguem conhecimento para todos. Nós temos aí uma turma nova do amarelo, do módulo amarelo, que não teve a oportunidade, infelizmente, esse ano de trabalharem, né, devido à pandemia, mas, obviamente, ano que vem eles vão trabalhar e eles precisam do apoio de todos nós, inclusive de vocês, companheiros, que são árbitros e assistentes, para que eles possam estar plenamente com conhecimento, tanto teórico assim como prático, para que quando eles vierem a atuar, eles estarem extremamente capacitados como todos vocês. Agradeço aí, passo a palavra para o Sérgio. Beleza, então. Eu gostaria que vocês, que estão aí do outro lado, pudessem nos dar um feedback de como está chegando o vídeo, de como está a transmissão, se está travando, se não está travando. Vocês também podem participar usando o chat para fazer perguntas, fazer comentários. Então, isso vai ajudar a gente a melhorar a nossa técnica de transmissão. Então, eu gostaria muito que vocês participassem. Estou vendo aqui que não tem muita gente assistindo, estou com 32 no YouTube e 11 no Facebook, mas eu gostaria de ter o retorno de vocês. Não esqueçam de clicar no link para marcar presença lá no formulário. Então, você clica no link que está no chat, ele vai te remeter para a página do Forms e lá você preenche, depois volta para cá, ok? Bom, a gente vai dar prosseguimento aqui ao nosso trabalho. Eu vou convidar agora o professor Paulão e o professor Eric para falar um pouquinho sobre a questão da preparação física durante o tempo da pandemia. Eu vou chamar aqui primeiro o Eric, que o Eric gravou o vídeo, ele não pôde estar presente, e assim que terminar o vídeo, o Paulão entra para falar com vocês. Ok? Então, gente, todo ano a gente fala aí, né, a importância do lado físico para a arbitragem, dessas coisas. Mas nesse ano, hoje passou por uma experiência inusitada, né? Nós tivemos aí a questão dessa doença que abalou muita coisa, destruiu muita coisa, criou novas estruturas. A questão do isolamento, da transmissão da doença, uma série de coisas aí, dessas discussões sobre. Então, uma coisa assim que eu acho que fica importante, né, que a gente deve ressaltar, e esse ano trouxe aí uma inovação para a gente, né, no trabalho com a atividade, ficou mais do que provado a importância da atividade física para a saúde física. Dizer que a atividade física é uma prevenção, que é uma educação, não é, mas certamente a atividade física foi um fator muito determinante para todas essas movimentos da Covid-19, das coisas que foram faladas, isso aí foi uma coisa também que eu recomendo, né? A atividade física, principalmente também na parte, né, com todo esse isolamento, a questão da saúde mental. Eu vivenciei isso porque, logo no começo, em março, quando houve lá uma pressão muito grande em cima do isolamento, eu fiz o isolamento, e diversas pessoas que fizeram, e eu percebi que, depois de 5 dias, eu estava começando a ficar mais irritado, eu não sabia que horas eram, ia estar igual ao outro, então você não tem diferenciação na sua rotina, principalmente eu tenho uma rotina
integrada, né? Com essa atividade de educação física. E uma coisa que serviu para manter, né, o equilíbrio emocional foi praticar a atividade física. E aí foi criado um grupo de atividade física através da tecnologia. Eu estou falando tudo isso porque isso foi um aprendizado. A tecnologia nos ajudou a prescrever, controlar, principalmente controlar o treinamento à distância. E esse ano vocês vão perceber que vai ser oferecido, eu sou o Paulão ali, o Paulo Lagoa, vai escrever um pouco mais sobre isso. Um treinamento específico para a área, vocês lembram que eu sempre falei da necessidade, especificidade do treinamento, não é só ir na academia, não é fazendo qualquer profissional de educação física, não sou profissional, mas são poucos os profissionais de educação física que conhecem a especificidade do trabalho do ar. Porque não é só fazer o ar correr, é fazer o ar correr e ter a capacidade de fazer o que ele tem que fazer, que é tomar uma decisão de uma forma equilibrada. Então, nem todo mundo sabia. Então, acha que é só correr, o ar tem que estar ali. Às vezes ele corre, chega, mas já ouviu até depoimento de vocês, eu cheguei, mas estava naquele estresse, não sabia se ia chegar ou não. Então, você não tem aquele equilíbrio para tomar a decisão adequadamente como poderia. Tá? Então, assim, treinar para dar essa confiança, para dar essa capacidade do ato. Essa é a performance do ato. Então, nós desenvolvemos, até porque a tecnologia desenvolveu, nós vamos passar a oferecer não só o treinamento, mas o controle do treinamento remoto, à distância. Então, profissionalmente, eu aprendi muito esse ano com relação a isso. Tenho desenvolvido treinamento à distância. O treinamento à distância já existia há muito tempo. Primeiro, através da imprensa, né? Tinha livros, como você tem uma forma de treinamento à distância. Depois veio pelo rádio. Quem não sabe, até hoje existe um programa no rádio, eu esqueci a rádio agora, mas é um programa Ginástica no Rádio. Tem uma aula de ginástica dada pelo rádio, 6 horas da manhã. Isso foi um coqueluche lá nos anos 30, 40, 50, um pouquinho, depois vieram vocês. Veio a televisão, veio campanhas, né, que se mexeram através da televisão, veio o vídeo, aí nós tivemos aí aquela trilha de cinema, James Fonda, que lançou um programa de ginástica, que foi criado por diversos grupos, que era um treinamento à distância. Veio a internet, que começou a oferecer isso também, mas o controle, o profissional estar aí presente com você mesmo à distância, isso só foi agora desenvolvido, porque a tecnologia permite isso. Então, nós vamos estar oferecendo isso aí de uma forma a aprimorar a prestação de serviço, para que o ato tenha acesso a um programa de atividade física adequado para ele, específico para ele. Acho que se a gente chega tem um lado bom, tem um lado ruim. O lado bom, para nós profissionais de educação física, assim, né, foi aprender a lidar com essa tecnologia e fazer isso de uma forma que ofereça um treinamento mais adequado. Aqui no nosso caso, um treinamento para a arbitragem mais específico, mais adequado, mais acessível a todo quadro de arbitragem. Hoje todo mundo tem um celular, hoje o acesso à internet é bem mais facilitado, então é possível a gente estar fazendo essa prescrição e controle de treinamento através disso. Então, a minha palavra inicial seria essa. O professor Paulo vai discorrer um pouquinho mais sobre isso. E vamos nos manter, eu sempre falo para vocês,
comecei a conviver com a arbitragem a partir de 2010. Isso mudou a minha forma de ver não só a arbitragem, não tem mais aquele olhar do torcedor, já falei isso diversas vezes. Aliás, eu perdi esse olhar do torcedor. Vejo a arbitragem como um personagem muito importante, mas eu acho que está consciente do papel dele nesse processo todo, até por uma própria valorização da arbitragem em si. O árbitro tem que fazer por onde, ter uma boa performance, e não vai ser culpa de árbitro de ser. Ter sua decisão e fazer o melhor possível. Então, Paulão, agora eu vou deixar a palavra aí com você. Ok, então, beleza. Então, agora eu vou convidar o professor Paulão, todo mundo já conhece. Ele vai falar um pouquinho sobre essa ferramenta que o Eric falou com vocês. Paulão, boa noite, seja bem-vindo e está contigo a palavra. Boa noite a todos, boa noite aos árbitros, boa noite aos instrutores, boa noite ao Ricardo Portela, que há muito tempo eu não encontrava. Boa noite, amigo. Bom, pessoal, acho que o professor Eric está embaçado um pouquinho, acho. Deixa eu ver aqui se está embaçado. Isso, acho que melhorou. Bom, acho que o professor Eric externou aí as preocupações que ele tem, mas vamos lá, vamos pontuar algumas questões. Duas palavras ficaram em voga até hoje, nesse momento: a pandemia e a ciência. Então, neste período, o que nós buscamos? Buscamos muita coisa baseada na ciência. Existia colegas fazendo diversos treinamentos, diversas formas de treinar, enfim, achavam que só tinha aquela forma de treinar, né? E, por conta disso, a pandemia nos impôs algumas questões. A primeira delas é o isolamento, né? A segunda delas é uma coisa que a gente vem falando aos árbitros há muitos anos. Tirem o percentual do valor de vocês e invistam em vocês. Isso era dito constantemente. E chegou a pandemia, quem tinha material em casa conseguiu amenizar o impacto da pandemia. Que todos que passaram por esse processo, que precisa do pilar físico, tiveram dificuldade por conta das academias fechadas, né? E aí, a própria pandemia também nos facilitou a gente buscar alternativas. Entre essas alternativas está a tecnologia, que eu vou falar um pouquinho no final, em relação ao que a gente pretende fazer de acompanhamento nesse processo. Então, vamos lá. O que a pandemia apresentou para a gente? Primeiro, isolamento. Segundo, se a pessoa adquiriu o Covid, no mínimo, 10 dias. O que diz o protocolo mundial? Após 10 dias, 2 dias treinando sozinho. Vou repetir. Isolamento, 10 dias, e após esses 10 dias, 2 dias treinando sozinho. Para no terceiro dia em diante, aí sim se integrar ao grupo. Por quê? Porque com esses 2 dias, ele vai identificar se ele está recuperado, se ele precisa repousar mais. E aí são discussões que a gente vai levantar um pouquinho mais à frente. O professor Eric também relatou a questão da importância da atividade física. Então, se comprovou que a atividade física ela é importante para amenizar, principalmente amenizar, não é um remédio, tá? É amenizar os sintomas se porventura alguém adquira essa enfermidade. Tá? Falando especificamente da tecnologia, tá? O que a gente pretende? A gente vem falando durante esses anos todos que era importante vocês investirem nesse processo. E o que existe no mercado hoje em dia? Existe um monitor de frequência cardíaca, né? Um frequencímetro, relógio, enfim. Hoje, a gente está achando um produto que, como todo mundo tem um celular, todos têm um celular, nós achamos um aplicativo chamado Strava.
A gente vai fazer um tutorial explicando como utilizar esse aplicativo. Vocês vão ter que descarregar esse processo lá e a gente vai, enfim, a gente vai ter o controle, aqui o professor Eric falou, a gente vai ter o controle do treinamento. Por que isso? Porque muito provavelmente o número de encontros nossos presenciais irão diminuir. Até o ano passado, até o início desse ano, eram 3 encontros semanais, né? Muito provavelmente a gente deve diminuir para 2, por exemplo, encontros presenciais, e vocês vão aprender a realizar essas atividades sozinhos. E a gente vai ter esse controle de se você está realizando ou não. Por exemplo, um instrutor técnico relata lá no relatório que um determinado árbitro apresentou uma dificuldade física. A gente acessando esse aplicativo, a gente vai saber como foi as 2 semanas anteriores desse árbitro, para saber se ele está seguindo o planejamento que foi orientado pelo pilar físico. Ou aqueles que têm o seu profissional particular, se ele realmente está realizando aquele trabalho. E aí sim a gente entra em contato com esse profissional e informa, olha só, o seu árbitro, o seu paciente, o seu aluno, ele não está atingindo as recomendações que se exige de um árbitro. O Eric frisou muito bem. A especificidade. A gente sempre bate nessa tecla. A pessoa que vai trabalhar com vocês tem que entender a realidade de vocês. Isso é importante, a gente fala isso há muitos anos. Há muitos anos a gente vem aqui replicando isso. Então, com esse aplicativo, a gente vai ter acesso se o árbitro realmente está treinando ou não. Se ele está treinando adequado ou não. Se a gente perceber que aquele treino foi excessivo, a gente entra em contato com o árbitro e fala, olha, você está fazendo uma carga de treinamento exagerada para o nosso entendimento, para a função que você realiza. Não é interessante, isso pode provocar, lá na frente, algum tipo de lesão. Então, a gente vai ter um controle maior em relação a isso. Bom, pessoal, outra questão que está se levantando é a questão das lesões. A gente quer lembrar o seguinte, com a pandemia, nós ficamos afastados muito tempo, sem contato com o trabalho neuromuscular, ou seja, na academia, e sem um treinamento orientado continuamente. E isso, quando vocês retornaram às atividades da arbitragem, o futebol ele não mudou. A condição dele de jogo ele não mudou. Lembrando das nossas condições em relação aos atletas. Se isso não mudou, né, o que passou a ocorrer? Passou a ocorrer muitas lesões. Há uma discussão no meio do futebol, não é o caso da arbitragem ainda, mas há uma discussão no meio do futebol, o número de lesões que tem ocorrido com os atletas. Eu ouso afirmar assim, que uma das consequências disso é justamente os atletas que tiveram a Covid, não tiveram um tempo adequado de recuperação e partiram logo para a atividade de jogo. Eu acredito, muito provavelmente, que isso é um dos fatores. Não estou dizendo que é o único, mas é um dos fatores. Você imagina só, se você tem que ficar em isolamento 10 dias, faz um treino sozinho 2 dias e vai para o jogo, isso para um atleta de alto rendimento, isso impacta. Isso vai trazer problemas futuros, né? Pode não trazer naquele momento, mas em algum momento à frente, aquilo ali vai trazer vai acarretar alguma coisa, tá? Tem um outro tema que eu quero falar aqui. Uma das coisas que o Eric também falou foi em relação à tomada de decisão. Nós tivemos a alegria de ter um artigo publicado numa revista 1, que a gente fala da diminuição de desempenho atencional do árbitro durante o esforço. E é exatamente aquilo que o Eric falou. Tomar uma decisão descansado é uma coisa.
Você tomar uma decisão aos 43, aos 45 do segundo tempo, em um deslocamento de alta intensidade, é outra coisa. E a gente percebe que há uma diminuição da tensão. Isso é natural. Porém, para aqueles que não estão treinados adequadamente, isso vai interferir muito no processo. Não é pouco, não. Muito. Porque se já há uma diminuição de atenção, você treinado, você imagina uma pessoa que não está adequadamente treinada. Então, por conta disso, né, a gente vai fiscalizar mais a questão do treinamento, vai acompanhar e vai ter o controle desse treinamento, para que aí sim a gente possa informar a comissão de arbitragem, aquele árbitro está em condições, aquele árbitro ainda precisa treinar mais um pouco. Então, por conta disso, a gente está sugerindo que vocês baixem esse aplicativo Strava, STRAVA. Ele tem uma versão gratuita. A gente vai encaminhar para vocês um tutorial de como funcionar, de como utilizar ele. E a partir dali, pessoal, vocês compram aquela capinha ou aquele short com um espaço maior para botar. Isso, perfeito aí. Alguém já escreveu aí. Strava. Aí vocês compram uma capinha ou vocês coloquem no bolso, aquele bolso, já tem short com bolso para celular, vocês utilizam aquilo e aí fica... Agora aí acabou a desculpa. O que vai faltar para complementar isso? A fita de controle, porque aquela fita, né, vai dar as condições fisiológicas. O Strava, ele vai dar a questão do volume de treino. Então, lá na frente, né, aqueles que ainda não têm, deveriam já ter, aqueles que ainda não têm, vai comprar aquela fita de monitor, para aí sim acoplar com vocês e aí fazer o treinamento adequado. Pessoal, por enquanto é isso, nós gravamos alguns vídeos que nós vamos apresentar na pré-temporada e depois para todos os módulos, vídeos de exercícios imprescindíveis para a arbitragem, exercícios que vocês possam fazer em casa, num campo de futebol, num espaço, num parque, enfim, exercícios imprescindíveis, e depois a gente vai falar sobre as planilhas de treinamentos e isso tudo. Tá bom? Por hoje é só, agradeço a presença, agradeço o convite do professor Sérgio. Portela, meu grande abraço, e os instrutores presentes. Boa noite. Obrigado, Paulão. Foi excelente a tua palestra. A ideia é essa mesmo, fazer com que os árbitros, mesmo no tempo de pandemia, de isolamento, eles continuem treinando para que, assim que for necessário, eles estarem prontos. É isso que é interessante. Muito obrigado. Boa noite. Ok, então, vamos dar continuidade aqui. Eu vou agora convidar um profissional que eu considero muito, acho que é bastante capacitado, trabalhou conosco já há uma época, está retornando às atividades aqui conosco, é o professor Ricardo Portela. Ele é engenheiro, psicólogo, doutor em letras, mas aqui hoje ele está como psicólogo e vai falar um pouquinho sobre um tema muito importante para o árbitro, que é percepção. Boa noite, Ricardo. Aliás, ele está direto de Portugal, 3 horas à frente, não é isso? Um pouquinho de frio, mas ele se prontificou a estar conosco aqui hoje. Boa noite, então, a todos. Agradecer ao Sérgio pela gentileza de ter me chamado para esse trabalho. Cumprimentar os palestrantes anteriores, os professores anteriores, pelas excelentes apresentações que fizeram. E dizer que estou muito feliz de estar aqui, muito orgulhoso de poder colaborar com todo mundo e colaborar com os árbitros do Rio de Janeiro. Já fizemos esse trabalho antes, há algum tempo atrás, e vamos tentar repetir aqui com os novos árbitros, né? Não sei se aí tem algum árbitro ainda da antiga, aí, da época antiga, né? Bom, o nosso assunto hoje aqui é percepção, né? E eu preparei uma pequena apresentaçãozinha para vocês para falar sobre isso. Antes de começar, eu queria falar sobre a questão da percepção, né? Essa palavra foi dita aqui antes pelos outros professores, pelos outros participantes, e essa palavra carrega uma conotação muito forte, né? Quer dizer,
o que é perceber, né? Perceber é o que o árbitro faz o tempo todo, certo? Só que perceber é uma coisa que é um pouco além, né, de ver o lance, de interpretar. A percepção, ela tem uma série de componentes, né, que a gente pode trabalhar em treinamento, né, em treinamento cognitivo, e que nós vamos aqui destrinchar, ok? Vamos, então, começar aqui. Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha inicial, né? Eu vou colocá-la aqui na tela. Eu queria pedir o Serginho, por favor, professor Sérgio, chama de Serginho da coisa da antiga, né? Para mostrar aqui para mim. Eu vou botar aqui ela em tela cheia e vou pedir o Sérgio para colocá-la no ar. Pode colocar para mim, por favor, Sérgio, essa apresentação no ar aí? Acho que você que tem que ir no... Share screen, né? Vou fazer aqui só um minuto. Seria essa aqui. Não, na verdade, não. Pode, eu vou tirar, peraí. Estou meio enrolado aqui com isso, mas já ela entra, só um minuto. Vou fazer diferente. Apresentação PowerPoint. Só um minuto. Não tem problema. Enquanto você está aí... Eu vou colocar aqui, eu tinha preparado uma apresentação em PowerPoint, né? Só que eu vou botar as figuras, que acho que é mais fácil da gente acompanhar, né? E aí eu fico com a janelinha aberta aqui, e a janelinha fica aparecendo aqui, tá vendo? É melhor. Vamos ver aqui. Tem alguns comentários aqui interessantes de alguns árbitros. Por exemplo. Parabéns a todos, a aula está excelente, o trabalho está baixado aqui, do Lucas Damasceno. Então, é sempre importante que as pessoas participem, que aí cria um laço mais agregador, mais afetivo. Isso é importante com todo um grupo, não é verdade? Uhum. Como é que eu acho a tela que eu tenho que compartilhar agora? Share screen, você clica no... Você está compartilhando aí. Aqui não apareceu nada ainda não. Eu não estou sabendo fazer aqui, isso é um negócio complicado. Né? Compartilhar. Se você quiser mandar para o WhatsApp para mim, eu coloco aqui. Oi? Se quiser mandar para o WhatsApp, eu coloco aqui para você. Pronto, acho que eu consegui. Essa aí. Vê se estão vendo aí. Estão vendo? Todo mundo está vendo aí? Então, essa é a tela que eu queria começar para vocês, né? Então, qual é a tônica dessa nossa apresentação? É a percepção. Então, nós temos algumas figuras aí nesse primeiro slide, que mostram aí os árbitros atuando, né? Então, na primeira ali, eu tenho ali uma cena clássica, né? Que era muito comentada, que é um árbitro encarando ali esse rapaz hoje aí é treinador do Fluminense, né? E ele dá uma encarada nele ali, ó lá, testa com testa, né? Porque ele marcou alguma coisa e o rapaz lá, o jogador, ele reclamou. A segunda ali, o cara abraçou o árbitro lá, ele se ajoelha no chão e dá um abraço no árbitro ali, né? Uma situação até constrangedora, né? A outra ali, o outro está tomando um cartão vermelho ali, olha para o cartão assim, atônito, né? Meu Deus, o que eu fiz, né? Aqui um cartão amarelo também, né? O cara ali reclamando e tal. E aquela outra ali é a torcida, né? Que é barulho danado, bolinhas e tal. E essa última aí, um árbitro prestando atenção num jogo de crianças.
O que para nós pode parecer fácil, né? Pô, apitar um jogo de criança, moleza, né? Para quem apitou Fla-Flu, para quem apitou uma final de Copa do Mundo, apitar um jogo de criança é moleza. Eu diria para vocês que em todas essas situações aí, o fio condutor aí, a coisa que está acompanhando essas imagens todas é a percepção do árbitro e a percepção do jogador. Mas o que é isso, né? Vamos então agora ver o que é percepção. Essa figura é uma figura que tem muita carga, tem muita interpretação em cima dela. Então, eu vou começar a falar dela a partir da esquerda para a direita, né? Falando de sensação. Okay? Então, o que é sensação? Né? O que é sentir? Sentir, eu sinto com os sentidos. Né? É simples, né? Coisa, parece até brincadeira isso. Né? Então, quais são os sentidos? O olfato, o tato, a visão, a audição, certo? Esses são os sentidos. Então, eu sinto alguma coisa. Então, no caso do árbitro, por exemplo, ele vê uma cena, ele vê um lance, um pênalti, por exemplo. Tá certo? Ele vê um pênalti. Mas agora ele vê o pênalti e ele vai apitar. A ação lá na ponta direita, lá, vou apontar aqui com a ação aqui, ó, essa telinha aqui, essa frasezinha aqui, né, essa palavrinha aqui, ela carrega um peso terrível, porque entre ver o lance e apitar o pênalti, ele vai passar por todo esse meio aqui que eu vou explicar rapidamente para você. Né? Então, para ver o lance e apitar o pênalti, o que interfere nessa ação aqui? O que acontece para ele perceber e decidir que apita? Ele vai primeiro, vamos falar da cognição. Né? O que é a cognição? É a capacidade de aprender. Então, o árbitro, para apitar esse pênalti, ele tem que saber que é pênalti. Então, ele tem que estar treinado ali pelo Paulão, ele tem que estar treinado pelo Serginho, pelos instrutores, para se posicionar, para ter fôlego. Ele tem que dosar esse fôlego, ele tem que interpretar o lance, ele tem que saber que tocou primeiro na bola, não tocou primeiro na bola, isso tudo aqui é cognição. Então, isso aqui vai interferir na ação. Porque se ele não souber direito a regra, se ele estiver longe do lance, se ele não se posicionar corretamente, se ele não aprendeu isso nos treinamentos, como ele deve fazer isso, essa ação vai ser prejudicada. Ele vai perceber errado e vai apitar errado. Okay? Ele pode dar um pênalti que não foi, ou pode não dar um pênalti que foi. Okay? Então, essa é a questão. Bom, então, superado isso aqui, supondo que esse árbitro, né, ele está preparado cognitivamente, fisicamente, para poder apitar, tomar essa ação aqui de uma maneira correta, entra aqui a questão da emoção. O que é a emoção? A emoção é aquilo que está mais entranhado no nosso cérebro, né? Aquela coisa assim, o amor, é a paixão, é a dúvida, é a raiva, é a desconfiança, todas essas coisas que são emoções que mexem com a gente e que podem realmente atrapalhar essa ação, porque a percepção ela é bloqueada pela emoção. Então, supondo que houve uma grande briga dentro do campo, uma confusão danada, ou que esse árbitro aqui tenha sofrido algum tipo de perda nesse dia, ele esteja, sei lá, perdeu, um parente dele está doente, o filho dele está passando mal em casa, alguma coisa que interfira no estado emocional desse árbitro, obviamente, ele vai ver o lance, vai entender do assunto, vai saber estar bem posicionado, e, entretanto, a emoção, uma coisa que o desequilibra emocionalmente, pode atrapalhar na percepção e ele errar na ação. E a questão da crença, essa aqui é um pouco mais complicada de explicar, mas eu tenho um exemplo bom para isso, é o seguinte, isso aqui também eu via muito nas preleções para árbitros, nas concentrações que a gente fazia lá no Rio de Janeiro, aí no Rio de Janeiro, né? Que era o seguinte, um jogador é o cai-cai, né? O cara é o cai-cai. O cara tudo tocou nele, ele cai, se joga na área para cavar pênalti e tal. Então, eu acredito que esse cara faz isso, eu acredito que esse jogador faz isso. Bem, se eu acredito que ele faz isso, isso interfere na minha percepção e, obviamente, na minha ação. Uma hora que ele sofre, de fato, um pênalti e se joga na área, e cai na área, eu posso interpretar, através da minha crença
minha crença ali atrapalhando a minha percepção, né? Eu posso perceber, pô, esse cara se joga muito na área, não deve ter sido pênalti, não. Aí eu não apito, ok? Hoje em dia, com o VAR, a gente tem aí muitos auxílios externos, né? Quer dizer, o árbitro do VAR está lá, eu tenho lá o bandeira, o auxiliar e tal. Entretanto, se o árbitro erra e não apita, e depois ele é interpelado pelo VAR e volta atrás e dá o pênalti, isso acontece algumas vezes durante o jogo, ou toda vez com esse árbitro realmente fica com pouca moral e fica com a autoestima muito baixa para apitar jogos. É uma questão também que precisa ser trabalhada, né? Se o VAR interfere muito por crença, ou por cognição, ou por emoção, nas definições do árbitro, nas ações do árbitro, o que pode acontecer? Esse árbitro entra meio que com a baixa estima, será que eu vou errar? Vai parar o jogo toda hora? Vai consultar o VAR toda hora? Que, aliás, é uma coisa que é muito criticada, né, na televisão aí pelos comentaristas. Né? Poxa, esse cara toda hora o VAR interfere, toda hora o VAR interfere. Isso pode ser uma questão dessas aqui. A falta de confiança do VAR numa dessas três, ou nas três, ou em duas desses pré-requisitos para que a percepção seja correta de uma determinada sensação e essa ação aqui seja questionada e botada em dúvida toda hora pelo VAR, ou por alguém, ou pelo comentarista, ou pelo próprio árbitro. Ele fica inseguro, acaba não apitando isso direito, enfim. E outras ações também no jogo, né? Dar um cartão amarelo, dar um cartão vermelho, chamar a atenção de um determinado jogador. Qualquer ação que ele tenha que tomar, essas três coisas vão entrar, e qualquer queda em uma dessas três pode prejudicar a percepção e prejudicar e fazer com que a ação seja tomada de uma forma errada. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta, Serginho? Se alguém tiver alguma pergunta, eu posso esclarecer agora. Eu vou avançar um pouco agora. Não, por enquanto, não tem nenhuma pergunta aqui, não. Aliás, sempre é bom lembrar que o pessoal pode fazer as perguntas pelo chat e eu repasso para o palestrante. Ok? Ok. Então, vamos avançar. Agora eu fiquei craque aqui, tu viu, né? Eu rapidamente. Né? Agora, vamos falar agora sobre a competência do árbitro. Olha, o árbitro, né? A gente já viu, ele é um sujeito perceptivo, né? Foi falado agora pelo Paulão ainda há pouco, e a gente sabe disso, né? Quer dizer, o grande trabalho do árbitro, a grande dificuldade do árbitro é a percepção, é perceber corretamente. Não é a sensação, não. Às vezes o cara corre muito, como disse o Paulão, e está lá em cima do lance, mas ele não percebe, ele não vê o lance. Por quê, né? Se ele estava ali em frente, olhando para o lance, por que ele não vê? Por causa de uma dessas três coisas aqui. Agora, vamos supor que esse cara esteja, né, esse árbitro esteja absolutamente inteiro com essas três coisas aqui. Isso é o suficiente? Não. Isso é suficiente para que ele perceba corretamente. Mas existe uma outra coisa, né, que é o desempenho desse árbitro. Então, essa figura agora vai mostrar para a gente como é que o árbitro pode atingir um desempenho, né, um desempenho de excelência. Como é que ele chega nesse ponto? Né? A gente já viu que, para chegar nesse ponto, ele tem que estar com essas três coisas aqui bem inteiras, né, bem resolvidas. Qualquer falha nisso aqui vai prejudicar a percepção e a ação, mas tem outras coisas que ele precisa ter também, tá certo? Bom, uma coisa que é um pré-requisito para ser um bom árbitro é ele ter algumas especificidades cognitivas. O que é isso? Ele tem que ter características que o fazem ser um bom árbitro. Atenção concentrada, ele tem que ser uma pessoa minuciosa, ele tem que ser sistemático, uma série de coisas que são traços de personalidade que eu não vou ficar falando aqui. Se a gente for fazer um trabalho numa época, com um tempo mais longo, eu vou falar para vocês, eu posso falar para vocês de uma forma mais completa, né? Então, ele tendo isso aqui, que é um pré-requisito, certo? Isso aqui é feito, isso é dado para ele em termos de treinamento, ele tem aquele dom, né? Aquela coisa, esse cara é um árbitro, poxa, ele nasceu para isso, tal, é isso aqui, tá? Ele pode treinar, é claro, mas algumas coisas não.
Então, algumas coisas ele tem que ter como pré-requisito, mas eu não vou dizer agora quais são. Bom, uma outra coisa, essas especificidades aqui vão levar o árbitro a ter domínio das tarefas. Quais são as tarefas que ele tem dentro de um jogo, né? Tem várias, né? Várias tarefas. A gente sabe, né? Vocês que são árbitros sabem melhor do que eu o que um árbitro tem que fazer dentro de um jogo de futebol. Então, essas especificidades, elas ajudam esse árbitro a ter domínio da prática. Mas não é só isso, tá? Ele precisa também ter experiência no cargo. Então, o árbitro que acabou de se formar na escola de árbitro, ele vai ter menor domínio das tarefas do que um árbitro experiente. Então, a experiência, ela soma para que eu tenha domínio das tarefas, ok? Bom, mas basta isso? Domínio das tarefas para que eu tenha competência, né? Vou falar daqui a pouco. Não, eu também preciso ter criatividade. O árbitro tem que ser criativo. Há lances de jogo, que a gente vive vendo isso nos videozinhos que a gente assiste aí, né? Nós temos um amigo, Sérgio Cristiano, que ele tem um blog, um site lá no Facebook, que ele sempre coloca lances de jogo, né? E ele coloca alternativas. O que você faria? E são lances assim, cara, que eu, particularmente, eu acho até difícil, parece surreal, parece que aquilo foi feito de propósito, sabe? Não, esses caras estão encenando isso, não é possível que tenha acontecido isso num jogo. Mas acontece. E esse árbitro, não basta ele ter especificidade cognitiva, conhecer bem a regra, ser experiente, não. Ele precisa ter uma aptidão cognitiva geral, tem que ser um cara, na linguagem aí, né, de futebol, ou na linguagem mais cotidiana, safo, né, para que naquele momento ele tenha uma criatividade, né, para poder atingir uma competência para poder executar aquela ação que a gente viu lá atrás, ok? Bom, essa criatividade, ele precisa ter interesse também. Então, ó, aptidão cognitiva geral e interesse gera criatividade, é possível. A experiência do cargo também dá ao cara uma certa criatividade, porque ele já viu muita coisa, ele cria, que também dá domínio das tarefas. Essas duas coisas aqui dão competência. Essa competência vai gerar desempenho, mas basta isso, não. Tá? Ele precisa também ter motivação, pois não? Tem uma pergunta aqui para você. Pois não. Pode ser? Claro. Pode falar, claro. Está aqui, ó. Professor Ricardo, como o árbitro pode trabalhar, aí treinar entre parênteses, essa parte psicológica para desempenhar um trabalho dentro do campo? Pois então, eu vou chegar lá. Eu vou responder a ele agora rapidamente, mas eu vou chegar lá à conclusão do desempenho ali, tá? Ele está falando de desempenho, certo? Como é que o árbitro pode treinar a parte psicológica para atuar bem dentro do campo? Veja bem, você não treina a parte psicológica para atuar bem dentro do campo. Você treina a parte psicológica para atuar bem na sua vida, tá? E atuar bem dentro do campo vai ser uma consequência, certo? Atuar bem dentro do campo, você precisa dominar as tarefas. Você precisa saber a regra. Você precisa saber essas coisas aqui. A parte psicológica é uma parte individual. Então, preparar psicologicamente para um jogo significa se preparar psicologicamente para ser uma pessoa equilibrada na vida. Então, um sujeito que é desequilibrado na vida, um sujeito que anda nervoso, que está com a parte emocional comprometida aqui, ó, lembra? Parte emocional comprometida. Não dá para pegar esse cara que está com a parte emocional comprometida e preparar ele psicologicamente para um jogo. É impossível. Tá certo? Eu não tenho como preparar uma pessoa que está emocionalmente abalada para um jogo, porque ele já está, antes de ser, na vida dele, emocionalmente abalado. Então, se ele está com... Isso acontece muito, né? Se ele tem um baque muito forte na vida, ele é tirado da escala. Certo? Se ele, sei lá, por uma tragédia qualquer, perde um filho, perde a mãe, perde o pai, não vai para o jogo. Um jogador de futebol também não. Uma pessoa que trabalha no mercado financeiro também não. Um advogado também não vai para o fórum defender ninguém se ele perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu um filho, se ele está doente, se ele está com algum problema emocional grave, tá certo? Então, essa pergunta ela é excelente, porque ela aponta para uma coisa importante, que é o árbitro tem que estar preparado psicologicamente para a vida. Ele tem que estar bem emocionalmente para poder ir bem para o jogo e executar esse fluxo aqui. Isso aqui está tudo ótimo, o cara está excelente,
mas ele está mal aqui, ó. Ele não vai bem para o jogo, ok? A gente pode preparar para o jogo o seguinte, concentração, algumas coisas que são habilidades sociais. Isso aqui a gente pode preparar, mas ele precisa estar emocionalmente bem, ok? Bom, eu não sei se eu respondi, né? A pessoa pode agora, por favor, dizer se eu respondi ou não, só para... Se foi satisfatória a resposta ou não foi, para eu poder seguir. Bom, tudo bem, depois então ela fala. Então, voltando aqui, né? Uma vez que eu tenha competência, tá certo? Eu vou garantir um desempenho bom. Vou garantir um bom desempenho. Agora, como é que eu faço para ser o melhor? Isso tudo aqui que eu falei transforma o cara num bom árbitro. Mas como é que ele vai ser o melhor árbitro? Né? Tendo motivação e trabalhando as habilidades sociais dele. Quais são as habilidades sociais dele? Quais são as habilidades sociais que uma pessoa tem que ter? Eu vou falar uma ou duas. Tá? A primeira delas, que poderia ser, seria a assertividade. A assertividade é a segurança, tá certo? É a segurança de tomar decisões. Isso é uma habilidade social. Isso você pode treinar, ok? Você não pode controlar a sua emoção, mas você pode treinar a habilidade social. Outra coisa é a análise de interlocutor. Né? Como é que você olhar para o outro, você está conversando com a pessoa, e pelo gestual dela, pela forma que ela te olha. Eu até postei lá no meu Instagram a questão dos olhos falam, né? Para onde ela olha quando ela fala com você. Todas essas coisas dizem muito da pessoa, dizem muito do que ela está querendo fazer ali, tá certo? Em alguns casos aí, eu vejo na televisão, né? Eu vejo jogo, aí o cara fala assim, pô, o juiz não podia dar esse pênalti, os jogadores nem reclamaram. A gente nota pelo gesto do jogador que ele sabe que não foi pênalti, ele nem reclamou. Como é que ele sabe que marcou? Não é possível. Isso é análise de interlocutor, realmente, eu concordo com o comentarista. Né? Um lance duvidoso que ninguém reclamou, não foi. Enfim, posso até estar falando uma bobagem porque eu não sou árbitro, mas é o que a gente imagina na vida real. Né? Bem, então essas habilidades sociais aqui eu posso treinar. Se eu treinar isso aqui e estiver bem motivado, e a motivação ela pode ser conseguida de várias maneiras, né? Pode se dar treinamento de motivação também, exercício de motivação, palestra, essas coisas, eu também vou somar para ter esse desempenho aqui melhorado, tá certo? Então, eu tenho aqui especificidade cognitiva, que é o cara saber ser árbitro, ter conhecimento, saber aprender a ser árbitro, aptidão cognitiva geral, que é aquela pessoa que é safa, é inteligente, uma pessoa, né, que tem uma boa cognição geral. Com isso vai levar a ter criatividade para resolver situações que não estão no manual. Ela tem que ter interesse também, porque a criatividade ela também requer conhecimento. Com isso, e dominando as tarefas, ela é competente para ser árbitra, mas ser competente não garante bom desempenho. Garante apenas o desempenho. Um bom desempenho, eu preciso estar motivado e preciso ter as habilidades sociais. Saber discutir com o jogador, saber ouvir, não ser atabalhoado, não ser estrela. Tem uma série de coisas que transformam uma pessoa numa pessoa com boa habilidade social ou com uma péssima habilidade social. Isso, vocês devem conhecer um monte de gente aí que você fala, pô, esse cara é intragável, né? Não dá para lidar com essa pessoa. Nossa, que camarada nervoso, chato, tá sempre reclamando de tudo. Esse cara é um cara com baixa habilidade social, pessimista, certo? Então, a gente pode trabalhar isso aqui. Isso não tem muito a ver com especificidade cognitiva nem com aptidão cognitiva. Eu posso trabalhar isso aqui, mas para trabalhar isso aqui, eu preciso que o sujeito primeiro tenha isso tudo aqui, esteja dentro desse gráfico, e também, para ir para o jogo, ele tem que estar com isso aqui em pé, tá? Ele tem que esquecer um pouquinho as crenças dele. Não estou falando de crença religiosa, não, tá? São crenças que a gente adquire, né? Crenças do tipo, jogo Flamengo e Vasco sempre dá briga. Eu não posso ir para um jogo pensando assim, né? Aquele jogador ali é violento, ele sempre faz falta para cartão amarelo. Não posso. Isso é uma crença. Eu não sei. Ele faz sempre isso, mas nesse jogo ele pode não fazer. Tá certo? Então eu tenho que me abstrair disso tudo.
tem que estar bem emocionalmente, etc. Ok? Então, era esse o recado que eu queria dar. É mais ou menos isso. Deixa eu parar com essa coisa aqui para a gente... Já tirou meu screen, né? Ótimo. Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Esse assunto ele é muito vasto. Em 2010, né, eu fiz uma palestra, falamos sobre esse assunto lá com os árbitros, né? Os árbitros que... Eu não sei se tem algum árbitro aí que era daquela época, mas não sei, pode ser que sim. E a gente trabalhou bastante isso em campo. Você lembra, Sérgio? A gente trabalhava muito isso. Paulão lá ajudando a gente, né? Paulão dando aquele suporte, nós ajudando o Paulão também, porque a parte dele não é brincadeira, né? Eu acho que é até bem mais difícil, né? Porque preparar fisicamente é uma coisa pesada, né? Requer muito suor, muita dedicação, um calor danado. A gente ia lá para Saquarema, fazia os nossos exercícios, ajudava o Paulão ajudava a gente, depois ia todo mundo para a piscina e fazia aquela confraternização. Eram épocas anti-Covid, né? Antes Covid, que a gente realmente... Lembra disso, Paulão? E como? Não era bom, não era muito bom, né? A gente tinha uma integração muito boa, né? Saudoso Sérgio Cristiano. Saudoso não porque ele morreu, não. Saudoso porque ele não está mais com a gente, né? E a gente tinha lá um grupo bem legal, né? Era bem interessante. E os árbitros também, né? Bem dedicados. E aquilo gerava bons resultados. Eu achava que as pessoas saíam de lá bem conscientes de que era preciso evoluir. Então, era isso. Eu agradeço aí as perguntas, agradeço aí quem gostou, e espero que a gente possa dar continuidade nesse trabalho. Se alguém precisar falar comigo alguma coisa, quiser fazer algum trabalho específico, fala com o Sérgio, e ele passa aí o meu contato, a gente conversa. O Portela, tem uma pergunta aqui do Edilson. Claro. Vou colocar aqui, se você quiser responder, claro, não é obrigado. Claro, lógico. A pergunta é essa aí. Portela, quais os cuidados que o árbitro tem que ter com as redes sociais? Isso não é bem o meu pilar, né? Esse é o pilar social, mas eu posso responder, tá certo? Eu acho que o árbitro ele é uma figura pública, né? É uma figura pública. Ele apita jogos, né? Ele arbitra jogos. Muito obrigado, Jean. Muito obrigado. O árbitro ele está ali arbitrando jogos que estão sendo vistos, assim, às vezes, por milhões de pessoas, né? Milhares de pessoas. O jogo está passando ao vivo, uma final de campeonato e tal. Então, ele é uma figura pública. Como figura pública, ele tem que se resguardar nas redes. Certo? Ele tem que se resguardar. Ele expor, por exemplo, a gente vai apitar jogo, então ele aparece, tira uma foto com a camisa de um determinado time, né? O dia que um time adversário for jogar com aquele time, ele já vai ficar aquele mal-estar. Né? Por exemplo, o cara aparece com a camisa do Grêmio, aí vai jogar Grêmio e Flamengo, e aí esse árbitro é escalado, por um acaso. Vai pegar mal, né? Vai ser chato. Então, ele tem que tomar esses cuidados. Tem que tomar cuidado também em aparecer segurando bebida, todas essas coisas que podem, de alguma maneira, ferir, né, a imagem dele. Eu acho que isso seria importante. É o pilar social, ok? Mas eu posso opinar nessa questão subjetiva da pessoa, né? Seria legal ter um sociólogo falando sobre isso, mas eu posso dar minha opinião. Minha opinião é essa. Acho que ele deve se resguardar nas redes, evitar a exposição excessiva e evitar coisas que possam atrapalhar e possam criar opiniões que sejam desastrosas ali num dia que ele for atuar. Não sei se a resposta foi legal aí. Foi sim, foi perfeito. Portela, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo aí em Portugal para falar um pouquinho com a gente. Espero que você realmente, no próximo ano, esteja conosco. A pré-temporada necessita de um trabalho específico de psicólogo. Essa coisa da pandemia pode ter mexido realmente com a cabeça de alguns. Essa coisa da perda, da perda não só das pessoas, mas a perda de poder do espaço de convivência, de sair, de correr. Então, isso pode causar um pânico, e esse pânico pode acabar sendo refletido na atuação do árbitro. Então, muito obrigado pela participação, boa noite. Sei que você está quase entrando na madrugada, mas eu gostei muito da sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço a todos. Um abraço. Bom, gente, estamos aqui finalizando esse trabalho.
Espero que vocês tenham gostado. Queria que vocês fizessem um feedback aí no site, mandassem mensagem para a Rose, mandassem uma mensagem para o Robertinho, para dizer o que vocês acharam desse tipo de ação, de atividade, se vocês gostaram ou não. Poderemos ter outras, e com certeza teremos, com outros temas. Muito obrigado, gostei muito de estar aqui com vocês. Até a próxima.